Meus caros amigos, senhoras e senhores de bem, permita-me tomar tua atenção e teu coração por alguns minutos para esclarecer algumas dúvidas que têm chegado até o nosso escritório. Como sempre, temos falado sobre alienação parental. E eu quero dizer para vocês hoje o que nós entendemos. Sentimentos, emoções não se judicializam. Sentimentos não se judicializam. Quero pontuar 5 questões a respeito. Deixamos claro sempre que o nosso interesse maior é proteger as crianças. Infelizmente, até agora temos na República secretaria, comissões para tudo e para todos, menos para a criança. O Estatuto da Criança e Adolescente, embora tenha mais de 30 anos, é muito pouco invocado na proteção dos pequeninos. De outra banda, como se diz na linguagem jurídica, há uma disparidade gritante entre o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei da Alienação Parental. Já não é novidade que a Lei de Alienação Parental foi feita para atender interesses escusos, proteger pedófilos dentro da família. Desde 2012, já temos afirmado isto, inclusive no Senado, quando lá estivemos pela TV Senado transmitindo ao vivo para todo o Brasil, denunciamos essa lei e foi entregue à senadora Leila por escrito a nossa fala e assinamos assumindo a responsabilidade pelas afirmações que fizemos. Infelizmente, nada mudou até agora. Temos vários projetos de leis na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para a revogação dessa Lei 12.318/2010, a Lei da Alienação Parental. Mas os gardenistas influenciam de tal forma que até o momento nossas crianças sofrem pela omissão do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 130, deixa claro que, artigo 130, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. E eu quero frisar aqui a palavra hipótese. Hipótese é o fato de haver indícios, de haver sinais, de se supor, de aparentar. Antecede a tese.
Não é necessário que se prove que tenha acontecido para que se tome essas medidas. Basta ter a notícia e já será o suficiente para que o juiz lance mão desse artigo e afaste o transgressor, o agressor da criança a qual ele está trazendo transtornos, abusando sexualmente ou molestando-a. A alienação parental, a Lei 12.318, ela é de 26 de agosto de 2010. E no artigo 4º estabelece o contrário. Artigo 4º. Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso que eu vou falar agora. E que está nesse artigo 4. Inclusive, para assegurar sua convivência com o genitor, ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. O ECA determina que se afaste o agressor da criança violentada. E a lei da alienação parental, ao contrário, ela quer a aproximação do agressor com a criança. Embora o ECA tenha sido sancionado primeiro, não foi ele revogado, não podendo nenhuma lei suplantá-lo. Segundo ponto, quero dizer aos senhores, nós não paramos de trabalhar para que a lei número 12.318, 2010, seja revogada. Dando seguimento ao nosso trabalho, nós tínhamos escrito inicialmente um livro que chama-se Alienação Parental, o Lado Obscuro da Justiça Brasileira. E esse livro, ele foi entregue ao Senado Federal e aos deputados federais que estavam lá trabalhando de 2016 a 2018. E depois disso, nós continuamos apresentando esta obra para os deputados e senadores que estão na presente gestão. Em continuação aos nossos estudos sobre o mal que esta lei produz à sociedade, nós acabamos de escrever um livro que fala sobre a previsibilidade de um filicídio. O que é um filicídio? Filicídio é quando o pai mata a criança, mata o filho, para apagar a testemunha de que ele dela abusou. Ou mata até mesmo a mulher para queimar o arquivo. E nesse livro, nós fizemos um estudo profundo e chegamos a uma conclusão de que, examinando um processo desde o seu início, é possível prever se aquela história vai acabar
em uma morte da criança e possivelmente também da sua mãe. Também acabamos de escrever um outro livro, A Guerra das Memórias. O livro combate a fala de que a criança mente. Nós acreditamos que a criança não mente, e neste livro nós viemos provar de que a criança não mente e que deve-se dar voz àquilo que a criança fala para evitar que ela sofra a vida inteira as consequências de um abuso sofrido nos seus primeiros anos de vida. Esses 2 livros estão em fase de revisão e muito em breve eles serão publicados. Mas já estamos encaminhando para o Senado e para a Câmara dos Deputados um volume ainda assim improvisado para que já tomem conhecimento e que saibam qual é a opinião da sociedade. Não se trata de mais 2 livros. Eu não vivo de vender livros. E nenhum dos meus livros são vendidos. Trata-se de transmitir aos legisladores conhecimento baseado em uma experiência de gabinete e de acompanhamento de uma comissão parlamentar de inquérito que culminou com a propositura do projeto de lei número 498 em 2018, que quer a revogação da lei da alienação parental. Um terceiro ponto que eu quero frisar com vocês é que nos 2 últimos livros defendemos a tese que o Estado, que a União e todos aqueles que atuam no processo de alienação parental, ou seja, o juiz, os desembargadores, os promotores, os peritos psicossociais, eles são responsáveis diretos pelos desmandos causados pela Lei da Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010. Ao seu tempo, ações serão propostas contra a União, requerendo indenização a todas as crianças que sofreram os efeitos dessa malfadada lei, até mesmo aquelas jovens que estão presas no presídio feminino em São Paulo e em outros estados por terem matado o seu genitor, que delas abusaram durante toda uma infância e uma adolescência. A dor que essas crianças sofreram e sofrem não tem preço, mas há de se penalizar a União, que através de seus poderes legislativos e judiciais lançaram sentenças condenando-as ao escárnio, ao vexame, e a sociedade nada fez para defendê-las. Esperem. Quem viver, verá. Não é uma ameaça que um advogado está fazendo, mas uma realidade que em breve
poderá ser conferida. O artigo 98 do Estatuto das Crianças e do Adolescente, ele diz assim: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e em razão de sua conduta. Mas nós ficamos aqui com o inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Um quarto ponto que eu quero comentar com vocês. Quero deixar consignado a deslealdade de alguns colegas que, para angariarem causas, e seria bom que conseguissem, muito bonzinhos, alertam as mães para que não contratem os Alonso advogados, porque eles têm processos na OAB. Não estão mentindo, não, porque temos mesmo, mas faltam com a verdade em não afirmarem que em todos eles os Alonsos sagraram-se vencedores. Quero dizer aos senhores que até dezembro de 2018, nós não patrocinamos nenhuma causa dessa natureza para não ferir a ética profissional, dando margem a que nos acusassem de que estávamos fazendo isto para angariar causas. Defendemos um único caso e o Brasil inteiro sabe qual é. Somente em 2019, após ter encerrado a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus-Tratos Infantis, que encerrou em 6 de dezembro de 2018, nós ficamos desincompatibilizados com a nossa obrigação de não angariar, de não patrocinar causas. E a partir dali, nós sim começamos a defender outras crianças. Não muitos casos, porque eu não tenho aqui uma estrutura física capaz suficiente de defender dezenas e centenas de processos. Mas em 4 ou 5 processos que nós defendemos, nós conseguimos livrar mais de 10 crianças que já estavam com guarda invertida, e nós conseguimos a reinversão de guarda, trazendo a criança novamente para os braços de suas mães. E aquelas que estavam ameaçadas de inversão, nós impedimos, através da lei, que elas fossem para a mão dos agressores. Como se não bastasse os gardenistas se infiltrarem lá no Congresso Nacional e irem de gabinete em gabinete dos deputados e senadores de forma suja, nojenta, comprando as suas opiniões
e os seus votos. Mas não estão conseguindo comprar a todos. Agora, nós estamos entrando em rota de colisão pela segunda vez com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esta semana que passou, um desembargador, que não vou citar o seu nome porque não é acima dos Alonsos que ele vai se projetar, um desembargador novo de 53 anos de idade e que serviria para ser meu filho, em um acórdão, extrapolou os limites de sua competência e determinou que se expedisse ofício à OAB para que informassem sobre a conduta ética de quem vos fala. Ele não precisaria ter ido à OAB para saber disso. Eu fiz um ofício a ele, uma petição, informando das ações que eu sofri dos gardenistas. 7 delas, das quais 4 já foram julgadas e sagramos vencedores. E as outras 3, elas terão o mesmo destino. Hoje, estou com 74 anos de idade, vivendo já os 75 anos, dos quais 45 anos dedicados a serviço da justiça. E nunca sofri nenhuma sanção disciplinar, nem minhas filhas, que já advogam há mais de 20 anos. E não é agora que conseguirão macular nossa caminhada. Esse desembargador e todos quantos mais se levantarem contra nós, por causa dessa lei, verão o quanto custa serem insensatos. O 5º ponto, e finalizando, em face de estarmos militando para não ferir o código de honra da OAB, não defendemos nenhuma causa senão aquela que nos levou a entrar em rota de colisão com o Tribunal de Justiça de São Paulo até o ano de 2018. Somente em 2019, como já disse, é que passamos a aceitar o patrocínio de causas dessa natureza. E estamos nos esforçando o máximo possível e impossível para mudar esta teoria. Não é uma tese. Alienação parental é uma teoria da alienação parental. E eu quero dizer aos senhores o seguinte: confiança, sentimentos, afetos de uma criança não se judicializam, se conquista. Não é a justiça que vai obrigar uma criança a amar o seu agressor. A justiça não tem esse poder, porque ele é inerente ao ser humano e em uma outra esfera na qual a justiça não alcança. É o que me cumpre informá-los. Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram.
e até uma próxima vez, querendo Deus.